Boa tarde. É, Eu sou Renato Alencar e eu vou dar basicamente uma palestra sobre compiladores. É, Apesar de ser uma palestra sobre compiladores, a ideia é que ela seja a menos séria possível. E a outra coisa é que eu não quero fazer julgamento de valor sobre linguagem nenhuma. Eu vou tirar fazer algumas piadinhas talvez com Java e com PHP, mas tá tudo certo. É mais porque são populares e elas são linguagens hackeáveis, assim. Tá. Meu nome é Renato Alencar, como eu já falei. Eu sou desenvolvedor Camel na Marigold. A gente a gente trabalha meio que fazendo coisas para Tesos. Eu sou um hacker piauiense, eu vim do Piauí e estou vivendo aqui agora. E eu faltei nas aulas de slides, então é por isso que é assim. Aqui tem o GitHub, meu Twitter, então se alguém quiser aparecer por lá, eu sempre tô... Quando eu faço essas coisas com compiladores, eu sempre posto lá, falo sobre, enfim. Tá, Opa, spoiler. Enfim, uma grande questão sobre compiladores é que todo mundo tem essa impressão de que compiladores são esses monstros de complexidade, mas bem organizadas. E eles são realmente monstros de complexidade, assim, grandes e inflados e difíceis de entender e quase intangíveis. Só que a expectativa que as pessoas têm sobre compiladores é essa aqui. É o Burj Khalifa, aquela coisa monumental e bem arquitetada. Só que, na verdade, a realidade é mais isso aqui. Peraí, deixa. É bem mais isso aqui, tipo... As pessoas vão montando compiladores e elas precisam de features novas, elas vão se adaptando a novas arquiteturas, a novas formas de fazer software. E com isso, 30 anos de código vai virando algo mais ou menos assim. Então, um grande exemplo é o próprio PHP. O próprio criador do PHP, ele fala que... Acho que é o próximo slide, inclusive. Que ele não tinha a mínima ideia. Ele fala, eu não sou um programador de verdade, eu só jogava coisa lá até que funcionava e ia. E o PHP, ele tem toda essa pegada. Assim, você vai ver lá e é uma das grandes razões do sucesso do PHP é isso, porque realmente ele tá lá, aquela coisa do hack, ela tá lá. Ela tá lá na linguagem. Você quer montar... Nos anos 2000, você queria montar um site rápido e simples, você emendava um monte de coisa e ia. Tá. E aí a gente vai entrar num pouco de como funciona um compilador por dentro. A gente não vai entrar muito nas outras partes, o nosso foco vai ser bem mais aqui no front-end. Mas a ideia do compilador dessas 4 partes é que você joga código-fonte de um lado e ele cospe alguma coisa do outro ali. Que pode ser executável, pode ser um binário, pode ser, no caso do Java, uma classe Java, ou se você tiver no Python, ele vai emitir uma sequência também de instruções que ele executa uma espécie de VM interna dele. Mas a ideia é o seguinte, o front-end é basicamente o que você interage com a linguagem. Então, é o parser, o checador de tipos, que vai estar tudo lá que é a forma como você interage mesmo com a linguagem, assim, de você... Qual a sintaxe, quais os tipos, como que você declara módulos, todo esse tipo de coisa. Um exemplo disso é que Clojure, Scala e Java são linguagens que compilam para JVM. Elas têm o mesmo back-end, mas o front-end é diferente. E toda a semântica da linguagem, toda a forma como você interage é diferente. É front-end nesse sentido de interface, do mesmo jeito de interface de software, porque é a forma como você interage com a linguagem. É a forma como você interage com o runtime da linguagem. O back-end, eu vou
para lá primeiro, é o ponto onde você vai pegar todo aquele monte de código-fonte, depois de processado, e vai emitir outra coisa. E essa outra coisa, é importante dizer que ela nem sempre é executável binário, no sentido de código de máquina. Pode ser código de máquina, pode ser bytecode Java, pode ser JavaScript, pode ser outra linguagem. Algumas linguagens, inclusive, até geram código em C, que depois você passa para um compilador de C e ele compila para código de máquina. E aí, o middle end nessa brincadeira entra porque meio que foi quebrando assim, meio que formas de fazer compiladores para poder fazer pesquisa, e no meio disso alguém começou a estudar muito como é que se fazia otimizações para compiladores. Como é que se eu tenho uma expressão que ela tem um resultado constante, como é que eu só pego ela e reduzo ela para o valor constante? Se eu tenho coisas que não estão sendo usadas, se eu tenho expressões que são repetidas na linguagem, como em um pequeno pedaço de código, como é que eu removo essas repetições? E então tem toda uma área de pesquisa. Ela é muito dividida assim, porque para cada parte dessas tem áreas de pesquisa separadas, assim, e pessoas trabalhando em compiladores e escrevendo código para cada parte separada. E mais em profundidade, aquelas 3 camadas são basicamente isso aqui. Então, o front-end é basicamente um lexer. O lexer é como o analisador léxico é basicamente você pegar o código-fonte e quebrar em símbolos menores. Então, você vai pegar palavras, vírgulas, e meio que criar uma lista mesmo disso, para poder você processar. O parser, ele vai pegar essa lista de coisas e vai transformar isso numa árvore que representa a sintaxe da linguagem. E depois você faz uma análise semântica que depende, algumas linguagens têm, outras não têm, não é sempre obrigatório, mas é basicamente analisar se, antes mesmo de eu checar os tipos da linguagem, eu checar se algumas estruturas ali fazem sentido já. E aí eu consigo dizer para a pessoa, para o usuário da linguagem, que, ok, você não está usando uma variável, por exemplo. E aí você pode remover ela, ou algo do tipo. O type checker, aí depende muito da linguagem. O Camel, por exemplo, que é a linguagem que eu uso no dia a dia, tem. C tem. Outras não tem um type checker, como JavaScript e Python, por exemplo. Mas tem parte da sintaxe que você pode meio que plugar um type checker separado para poder fazer análise estática para você. E esse é o front-end. O middle end ele já entra ali em linearize e optimize, porque ele meio que a sintaxe da linguagem é uma árvore, né? Então, só que essa árvore ela é um pouco mais difícil de otimizar. Então, o que é que eu faço? Eu quebro isso em um monte de coisas sequenciais e menores e muito menores e otimizo a partir dali. E aí a parte de otimização. E vem a parte do back-end, que é geração de código, assembly link, que é basicamente eu vou pegar aquela representação intermediária que eu gerei, otimizada já, e vou emitir código em assembly. Ou código em bytecode Java, etc. Que aí nesse ponto entra outras otimizações, porque, por exemplo, no x86, que é a arquitetura que a gente usa muito para computadores hoje, zerar um registrador usando um shor, né, um ou exclusivo, é 1 byte, enquanto se eu quiser mover um 0 para um registrador, eu já vou gastar mais bytes. E isso vai ocupar mais espaço no cache. Então, se eu usar uma instrução que cabe em 1 byte, eu consigo fazer caber mais código e mais instruções no cache. Eu preciso ir menos até a memória principal, por exemplo. Então, essa parte aqui também rola muita otimização. Assembly link é basicamente gerar código de máquina e juntar pedaços de código de máquina em um executável maior. Agora a gente vai para os exemplos práticos. O nosso... Mas em resumo,
o que dá para dizer disso aqui é que se você não precisa mudar a semântica da linguagem, você não precisa, você só precisa mudar o lexer e o parser, e no máximo, às vezes, o type checker. É assim que features, por exemplo, como o Pipe Operator, que estão querendo botar no JavaScript, e a gente consegue botar ela no Babel, por exemplo, sem muita dificuldade. Você não precisa mudar nada num browser, você consegue literalmente só fazer um pedaço de código que gera outro código e ele funciona da mesma forma. Peraí. E aqui, nossa, ficou bem ruim aqui porque não tá... Enfim, mas o código em si não é muito importante. A graça é que tem um monte de emoji numa classe Java. E é isso aqui que a gente quer fazer. Da forma mais hackerosa e na gambiarra possível. Mostrar que é possível você mexer no compilador e fazer alguma coisa, às vezes engraçada, sem precisar você necessariamente saber muito de compilador. Ou, sei lá, o seu desenvolvedor do OpenJDK e saber aquele monte de... Enfim, a árvore de diretórios gigantesca do OpenJDK. Então, como que o Java, por exemplo, identifica o identificador? Como que ele sabe o que reconhece o identificador? Então, ele vai meter esse monte de case aqui para a classe ali em cima, para outros métodos e outras coisas. Inclusive, outra coisa que eu notei é que dá para fazer com um cifrão ali, você dá para botar igual no PHP, no próprio Java. Então, basicamente, você consegue meio que, vamos tentar ver se tem um emoji aí e a gente tenta ler um identificador. Basicamente isso. Aí vamos pro Hacking Mode. Joga lá no Google, no Stack Overflow, qual o range de caracteres para emoji. Ele vai te dizer que em UTF-16, ele vai do D800 até o DFFF, você consegue meio que captar. Esse negócio de D800 e DFFF é o que chama de Surrogate Pairs. Para encodar Unicode, que é o que permite encodar emoji e vários outros caracteres especiais, você precisa de um range de valores muito grande, que vai até quase 32 bits. Então, o que é que, por exemplo, o Java faz? Ele encoda cada caractere em UTF-16, e aí se tem alguma coisa que passa do UTF-16, ele meio que quebra em 2 caracteres, assim, de um jeito que você consegue identificar, que é o chamado Surrogate Pair. Surrogate Pair é coisa que você junta, e se ele for um Unicode maior que cabe em 16 bits, você consegue juntar os dois e montar o seu caractere Unicode original. Então, basicamente, o que eu preciso fazer é ir lá naquele switch case gigante, fazer um if caractere maior que D800, scan ident, ele vai matar. E é basicamente isso. Aqui dá para enxergar melhor. É basicamente isso. Bem aqui está no final do switch case. É só adicionar um get ali, maior que D800, e escanear o identificador. E é isso. E a gente consegue, e se você fizer isso, e tá aqui inclusive o caminho do analisador léxico do Java, você fazendo isso, ele compila aquela classe sua lá tranquilo e você consegue executar. A partir do momento que compilou, não tem mais diferença. Você pode, só vai. E outro exemplo é um loop inútil em PHP, um loop infinito. Algumas linguagens, assim, principalmente linguagens toy languages, assim, que a galera faz mais por diversão, é comum ter esse loop, assim. Você tem só um loop, ele é um loop infinito, e dentro dele você pode dar break, continue, você pode fazer um if e outras coisas. E aí no PHP não tem. Acho que Rust tem, por exemplo. E a ideia o que é que a gente faz? Ao invés de se preocupar em ter todo o suporte para um loop infinito, vamos gerar código diferente, o que é que a gente faz? A gente pega isso aqui e converte para um while 1. A gente compila, no próprio parser, a gente interpreta isso aí como um while 1 e joga para frente no compilador. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente precisa é mudar o lexer da linguagem para aceitar o nosso novo token.
né? Que o Lexer basicamente vai ler, como eu falei, ele vai ler em pedaços. A gente precisa ler o loop lá, então, como a gente está se baseando no while, é basicamente copiar o while e trocar o while ali em cima para o while e ter loop. A gente mudou o analisador léxico para aceitar o novo token. Agora a gente precisa, como o PHP usa um gerador de parser, a gente precisa declarar o nosso novo token, para ele conseguir identificar o loop como um token válido, que é basicamente também ir lá e adicionar, meio copiar do while. E aqui entra a parte mais interessante. A ideia do analisador, do gerador de parser é que ao invés de eu ter que fazer aquele monte de switch case que o Java vai ter, por exemplo, eu posso basicamente só descrever partes da minha linguagem e escrever um pedaço de código que vai lidar com ela. Como se fosse uma espécie de framework para escrever parser. A ideia é basicamente isso mesmo. Então, por exemplo, o meu while ali, ele está lá, se eu tenho um while, um parêntese, uma expressão que é o condicional, outro parêntese e um corpo, eu tenho um while. Então, cria um nó na árvore de sintaxe que representa esse while. Então, como é que eu faço o loop? Eu basicamente só tiro a parte da expressão e da condicional, e quando eu gero o nó, eu boto uma constante com valor 1. Ó. É a mesma coisa do while. É o mesmo while, só que com uma constante com valor 1. E é isso, eu tenho o meu loop infinito no PHP. Um outro exemplo muito bom, que eu não adicionei porque ele já precisava entrar em como o YAC funciona, que é o gerador de pasta que o PHP usa, que dá para fazer, por exemplo, um pipe operator também. Você consegue meio que ir nas expressões dele e adicionar um pipe operator convertendo a expressão do pipe operator em uma chamada de função. E aí funciona como você não precisa ir mais a fundo. Só que aí entram uns edge cases assim, bem estranhos, porque às vezes tem outros parâmetros, às vezes não tem. Às vezes é uma função, é um arrow function, agora tem arrow function do PHP, fica tudo muito confuso. E aí é isso. Perguntas? Se ninguém tiver perguntas, então eu vou agradecer a presença de todo mundo. A palestra ficou um pouco confusa, mas é porque realmente são tópicos assim, um pouco difíceis de se abordar em 25 minutos e sem muita introdução. Mas a ideia realmente é mais atiçar a curiosidade e ver que dá pra você fuçar nesse tipo de coisa sem precisar você saber tudo, sabe? Ter que entender tudo. Então é basicamente isso. Se alguém me chamar no Twitter também, estou sempre por lá. Eu tenho uns projetos que fazem mais ou menos esse tipo de coisa aí no GitHub. Então, inclusive teve um desses hackzinhos que eu fiz que eu adicionei um suporte para, ao invés de você ter aquela entrada do menok da interrogação para iniciar o script no PHP, você faz o menok 1.3 para ficar um coraçãozinho. E aí tem muito disso lá, meio que fuçando assim, compilador e etc. Aí se alguém quiser trocar uma ideia lá, é só chamar, dar uma olhada no GitHub.